Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Quando eu cumprimento vocês desta maneira, é porque eu creio mesmo que o Senhor está desejoso em abençoar a sua vida grandemente, além da sua expectativa. É verdade. Deus está interessado em você e naquilo que você está fazendo e naquilo que Ele gostaria que você fizesse para que você pudesse se habilitar a bênçãos maiores ainda, ok? Hoje eu quero trazer para vocês uma recomendação bíblica para que nós possamos decidir que vamos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas. É uma decisão, tá? Romanos, carta de Paulo, capítulo 15, versículo 1, diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos, tá? Então, nós precisamos, de acordo com esse versículo, ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Tá? Ajudados. Tá? Para quê? Para que sejam visitados por Deus. Aqueles que ainda não são filhos, aqueles que ainda não se converteram, essas pessoas precisam ocupar os nossos corações. Nós precisamos amar essas pessoas, nos preocupar com essas pessoas, orar por elas, clamar por elas, levar a palavra, testemunhar para elas, para que elas sejam alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, nós devemos orar para que as pessoas que ainda não se converteram, se convertam, que ainda não são filhos de Deus, se tornem filhos de Deus. Mas também a Bíblia diz que devemos orar para aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que creem em Cristo Jesus, já nasceram de novo, são crentes, são filhos e filhas de Deus, mas por alguma razão, estão fracas na fé. Essas pessoas precisam ser ajudadas para que permaneçam andando nos caminhos do Senhor. Todos nós, em momentos às vezes, e às vezes até mais do que nós imaginamos, precisamos de ajuda das pessoas, de oração, de apoio, de um ombro, de alguém que chore por nós, de alguém que estenda a sua mão e, sobretudo, de alguém que ore por nós. Então, nós precisamos entender isso. Então, se eu preciso que alguém ore por mim, também preciso entender, há muita gente precisando que eu ore por eles. Tá? Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por aquelas pessoas que estão fracas, para que elas sejam fortalecidas pelo Senhor, para que elas permaneçam no caminho. E vamos continuar caminhando lado a lado, ajudando uns aos outros. Mas eu gostaria de voltar para a primeira parte do versículo, que me causa assim, bastante estranheza, porque eu não me vejo assim. Tá? Diz assim, nós que somos fortes na fé. Eu tenho dificuldade para me colocar no rol dessas pessoas. Fortes na fé. Que fé inabalável, que fortaleza, Primeiro, porque eu não tenho condições de avaliar a minha fé. Quem avalia a minha fé é Deus. É Ele que sabe se eu creio de verdade ou não. Eu busco crer. Eu procuro me orientar pela Bíblia Sagrada, a me comportar, a agir do jeito que ela me ensina e me recomenda. Eu clamo pelo Espírito Santo para que Ele me ajude, para que Ele fortaleça a minha fé, para que Ele me ajude a crer cada vez mais e canalizar corretamente a minha fé. Então, nesse caso aqui, somos fortes na fé, são aqueles que humildemente clamam por misericórdia. Depositam a sua fé com humildade em Cristo Jesus. Sabe por quê?
A qualidade da nossa fé não está na intensidade do quanto nós cremos, mas está em quem depositamos a nossa fé. É verdade. Se você deposita a sua fé em Cristo Jesus, nesse Deus maravilhoso que salva e tudo pode, a sua fé é poderosa. Você é forte. Você é forte. Entendeu? Então, quem torna a nossa fé significativa é Ele, em quem depositamos. Se uma pessoa deposita aquilo que chama de fé num falso Deus, num ídolo, numa imagem, um Deus pagão que não existe, essa pessoa ela pode ter empenhar a maior intensidade das suas forças, da sua mente, da sua razão, né? Colocar em evidência tudo que há no seu coração para fora para dizer que crê, que confia, que espera. Seria capaz de morrer por esse Deus. E eu gostaria que você soubesse, isso não é fé, isso é fanatismo, isso é loucura, é loucura. Esse Deus não pode ouvir oração, então isso não é fé. A verdadeira fé é aquela que vem de Deus para nós e aquela que nós dedicamos ao Senhor, buscando ao único e verdadeiro Deus. Então, quando eu me coloco diante do verdadeiro Deus, então eu estou exercitando a verdadeira fé. Então, a força da minha fé está no Deus que tudo pode, que tudo é, o Deus que nos ama e pode nos atender. Pense nisso. Pense nisso. Nessas condições, você pode ajudar muitas outras pessoas a caminhar com Cristo e a crer como você crê. Querido Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina de verdade. Nós não somos nada sem o Senhor. A nossa fé não é nada sem o Senhor. Então nós queremos depositar no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa fé e esperar do Senhor as respostas que o Senhor quiser nos dar. Fica conosco, em nome de Jesus. Pai, aumenta a nossa fé. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.